Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2, com o Ronaldo, diretor de gente de gestão e de inovação da Guarabes, um cara que faz todos os dias e produz todos os dias intervenções, modelos, planejamentos, organizações com gente, com gestão e com inovação. Esse nosso podcast é sobre inovação. É sobre como a gente cria novos movimentos, novas tendências para dentro. Olhando para o que está de fora, né, Ronaldo? Olhar para o que está de fora, entender o que faz sentido para a gente, trazer e internalizar para dentro, remasterizar e mudar isso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para Ronaldo, nesse bate-papo sobre inovação, fica aí que vai ter coisa boa para você já aplicar no seu dia a dia, viu? Ronaldo, inovação tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. Como você, como profissional, se conecta com isso? No mundo de tantas informações, né? Tem o Instagram, tem o YouTube, né? Tem o TikTok e tem grandes universidades globais fazendo formações. A gente tem acesso a muito conteúdo. Como é que você, como diretor, você se conecta com conteúdo, né? Com o que está acontecendo no mundo? Dia desse, me apresentaram o ChatGPT, aí disseram, tem um ChatGPT. Isso foi há alguns meses atrás e semana passada eu coloquei o ChatGPT para co-criar uma estratégia, que a gente tem um produto de jornada de estratégia, né? E eu coloquei ele como participante da mesa de cocriação, né? Olha, tá aqui o ChatGPT, tudo que vocês tiverem dúvida, pergunta para ele que ele pode ter. Como é que tu se conecta com isso? Como é que você, como profissional, tem tanta coisa para fazer, como todo mundo tá escutando aqui, tem tanta coisa para fazer e ainda assim se conecta com o que tá acontecendo de mais novo no mundo? Primeiro você precisa fazer uma seleção. O que é relevante para você? Então você vai seguir algumas pessoas, algumas instituições que façam sentido para você, para a área que você atua. Isso. Então, selecione ali, eu sempre digo assim, para mim, eu tenho um limite que são 10. Sim. Certo? Se eu encontro uma 11ª que vale a pena, eu tenho que olhar para as 10 que eu tô aqui e vejo aquela que eu tô acessando menos e eu tiro ela e coloco aquela nova que eu encontrei ali. Importantíssimo. Porque eu não vou ter tempo de colocar todo mundo e seguir todo mundo. Então eu tenho uma seleção. Isso. E ali é onde eu vou me abastecer, onde eu tiro às vezes 2 horas por dia, à noite, certo? Para poder olhar o que está sendo publicado. Aquilo que para mim faz algum sentido, me gera alguma curiosidade, eu vou lá, acesso e dou uma lida, entendeu? Então, e além disso, eu também tenho algumas assinaturas de cursos, de plataformas que permitem esses treinamentos, essas capacitações, onde trazem as visões, né, de grandes empresários, de grandes mestres. Então, essa é a maneira que eu encontrei nesse universo de tanta informação que é hoje a internet, né? Exatamente. Poder fazer uma curadoria para mim. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto a essas questões das inteligências artificiais, né? A gente precisa manter isso no foco, olhando aquilo que faz sentido. Eu tenho muito temor com as questões éticas e você extrapolar tudo isso, né? Mas eu me mantenho atualizado e de olho naquilo que faz sentido para mim e para a empresa onde eu estou trabalhando. Rapaz, então tem aqui já um algoritmo aí, eu fico buscando boas práticas. Então você que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, o que é que o Ronaldo disse? Olha, seleciona as pessoas certas. Então se você está lá na tua timeline, né, na rede social que você tiver, e está misturando alhos com bugalhos, né? Eu já tive um amigo que ele fez uma coisa interessante, ele criou um perfil de estudo. Ele criou um perfil que ele criou no Instagram, né, e no YouTube, que é só para estudo, e o outro é para vida. Eu achei isso interessante. Então, seleciona as pessoas, porque o algoritmo vai te entregar algumas frações do que as pessoas que você segue estão colocando. Coloca o sininho, né, se liga. O próprio Ronaldo tem conteúdo na rede social que vai aparecer aqui, né, para que você acesse. Então, eu tenho conteúdo, a Aika tem conteúdo. Então, seleciona quem tem conteúdo. Selecionando isso, o Ronaldo deu outra dica. Seleciona tempo para isso, ó. 1 hora e meia por dia. Atento a isso. E a terceira dica do Ronaldo, cara, se inscreve,
adquire alguns passaportes de ambientes de treinamentos que vão fazer todo sentido em informação de qualidade para você estar conectado com o que tem de melhor no mundo. Agora, disso tudo, o mais importante é dedicar 1 hora de qualidade por dia, 1h30 de qualidade por dia para se conectar com o que está acontecendo de mais novo no mundo. Que arretado, que bom, que bom que você veio aqui. Eu acho que se o cara parar de ouvir agora, ele já acordou para Jesus em alguma coisa. Já valeu a pena, hein? Já valeu a pena, ele já recebeu muita coisa boa. Inovação, eu sempre trabalhei com consultoria e gestão e todo mundo fala de inovação desde 2005 ali, inovação, gestão da inovação, depois veio o Open Innovation, depois veio o movimento Agile, todo mundo fala muito de inovação. E o que eu vejo é que existe muita intenção, tem muita narrativa e pouca acabativa. Rimou, gente. Muita narrativa e pouca acabativa. E, de fato, acabativa vamos fazer que a inovação seja vida real, seja palpável, tangível e que a empresa diga, caramba, inovar é bom, né? Qual é o caminho desse que você chama de ciclos inovativos, não é isso? Que ciclos inovativos são esses que geram valor para a companhia de fato? Me fala aí sobre inovação na prática, meu amigo Romualdo. Sempre quando vou falar de inovação, eu sempre gosto de dizer que a inovação não é um modismo atual desses tempos que nós vivemos. Isso. A própria sobrevivência humana, né, aqui na Terra, ela se deu por essa capacidade inovativa que o ser humano tem. Então, isso faz parte da nossa natureza. Inovar, tá certo? O que acontece agora nesses tempos mais modernos? É que os ciclos de inovação, eles estão cada vez mais curtos. Você precisa começar e acabar algo dentro de um determinado tempo, senão aquilo que você começou, e se você não acabou dentro do tempo correto, ele fica atrasado, ele perde valor, já não faz mais sentido você concluir aquilo. Então, a inovação nos tempos de hoje, com toda a tecnologia, com toda a democratização da informação, ela precisa acontecer em um ritmo que te permita, certo, estar sempre inovando. E isso precisa estar dentro da maneira de gestão da empresa. A empresa precisa ter no DNA dela essa inovação. A grande questão das empresas, de uma maneira geral, é que elas tendem à inovação apenas de maneira disruptiva. Opa! E aqui é onde está a grande questão. São poucas as empresas que vão estar o tempo todo inovando de forma disruptiva. O que você precisa inovar é de forma incremental, é estar o tempo todo melhorando os teus processos, a tua forma de produzir, a tua capacidade de entrega, a qualidade do teu serviço, certo? Então precisa ser disruptivo, mas você precisa sempre estar entregando o melhor possível, de uma maneira diferente, se valendo das tecnologias, se valendo dos valores que a sociedade está considerando naquele momento. É essa que é a grande questão da inovação. Quando você entende isso e que você leva isso para a forma de gerir da empresa, a inovação se dá de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira natural. E acaba que a inovação não pode ser um setor. A inovação tem que ser uma forma de conduta, tem que ser uma mentalidade, tem que ser um hábito dentro do ambiente corporativo. Agora, a grande questão é como fazer isso acontecer, né? E você tocou em algo. E vai anotando aí, gente, vai registrando, isso é muito interessante, você tocou em algo muito importante. A gente pensa que inovação é tudo que é disruptivo. Inovação é criar um novo produto, uma nova marca, um novo negócio, um novo... Inovação pode acontecer no teu dia a dia naturalmente. Você pode ter um mindset, uma mentalidade de inovação tão forte que você muda a sua rotina. Mudar a sua rotina é inovação, né? Então, me fala dessas micro-inovações, dessa coisa, como o executivo, o vendedor, a pessoa que está escutando a gente pode colocar isso para dentro do mundo dela. Nem fala sobre isso, essa inovação, saindo do mito da inovação dos gênios inovadores, nem todo mundo é Steve Jobs, mas entrando no mundo da gente. E
Como é que é a inovação no dia a dia? Eu sempre digo que as empresas elas precisam de setores para estimular, para estruturar a inovação, de como você vai fazer a inovação dentro da sua empresa, né? De você ter os espaços colaborativos, onde você possa construir caminhos. Então, eu entendo muito que a inovação ela precisa de método, tá certo? Existe até uma ISO, né, para tratar especificamente da inovação. Você imagina o que você possa imaginar, mas eu vou padronizar a inovação e na realidade não é, né? A ISO da inovação ela trata muito mais de métodos, questões que você precisa incorporar quando você está inovando. Essa é a grande questão, de você trazer a metodologia para a forma que você vai inovar, de você construir cada vez mais de maneira colaborativa. Isso. A colaboração hoje, ela é fundamental. Por quê? A quantidade de informação que tem no mercado, a quantidade de possibilidades que tem no mercado é muito grande. E você sozinho, por mais capaz que você seja, você não vai ter condições de versar sobre todas essas possibilidades. Então, quando você coloca numa mesa, né, para discutir um processo inovativo, e tem ali você como executivo, tem uma pessoa da área de TI, tem uma pessoa da área de sociologia, tem um cara da área de estatística, tem um cara da área de processamento de dados. Então, se vocês colocam aquilo na mesa, as possibilidades de como fazer algo novo é muito maior do que você sozinho atrás da sua mesa, tentando redefinir a maneira que a AICA vai fazer treinamentos à distância usando as inteligências artificiais no momento. Você não vai ter condições de ver todas as possibilidades, por melhor que você seja, por melhor profissional que você seja. Você precisa desse mix de pessoas, dessa diversidade de formação, de origens de pessoas. Né? É uma questão que as pessoas falam muito, diversidade. Às vezes as pessoas tentam colocar dentro de 4 linhas o que é diversidade. Né? E a diversidade é justamente isso, é de você permitir que algo seja visto de diversas formas, é de você poder trazer pessoas de origens, né, de etnias que tenham comportamentos diferentes do seu ou da sua equipe para poder somar dentro da equipe e ter a possibilidade de visões diferentes, de construção de soluções diferentes, de caminhos diferentes. Então, diversidade, construção colaborativa, certo? Hoje está na base das inovações. E chama-se a isso as metodologias ágeis, porque, como eu disse, né, os ciclos inovativos estão cada vez mais curtos e se você não tiver método, você pode se perder e não executar as coisas nos times devidos. Caramba, gente, é muita coisa no lugar só. É muito interessante o que você fala, porque a primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala sobre tudo isso é dicotomia. A gente vive num mundo muito dicotômico. Pra gente ser inovador não pode ter regra. Aí você traz pra mesa, tem uma ISO, que orienta metodologicamente, né, um ambiente de criação, né, de um ambiente interessante de inovação. Então não é sobre excluir, a gente vive uma sociedade muito canceladora. Não é regra, não é isso, não é setor. Cara, para algumas empresas é preciso ter um ambiente metodológico importante para que aquilo viva, nasça. E depois que aquilo for mindset, for natural, de repente as regras e os processos vão se desfazendo, porque já vão ser naturais, né? Então, e aí você vem e diz, cara, a gente precisa ter diversidade. Como é que eu faço inovação com mesmas cabeças, né? Então tá o mundo todo falando de diversidade e inclusão, e querendo ter um ambiente mais diverso, e a AICA tem um produto sobre diversidade e inclusão, a gente faz censo de diversidade e inclusão, junto com o pessoal da Ubuntu, né, de Daisy e tal, que vai sair uma série de vídeos sobre isso também aqui no canal, né, sobre diversidade e inclusão. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, você já traz um ambiente de inovação, dizendo, isso gera performance, isso gera resultado, isso não é uma causa social, né, apenas, é de fato uma causa corporativa. Nós precisamos de diversidade e inclusão
para que a gente consiga criar coisas novas com visões de ângulos diferentes. Inovação na veia, né? Adorei o que tu falasse. Agora me diz uma coisa. Você é diretor, né? A sua empresa tem quantos funcionários? 2.500 funcionários. Eu tô falando de 2.500 seres humaninhos. E aí tem gente que tá mais no operacional, tem gente que tá ali no tático e tem gente que tá ali no estratégico. Para você, né? Inovação de baixo para cima, de cima para baixo. Eu preciso, de fato, ter uma diretoria, um ambiente estratégico conectado com a inovação para que isso desça como cultura. Como é que é isso para ti, né? Como é que é esse processo estratégico da inovação? Aí eu já vou te dizer que não existe uma regra Massa. para isso. Já dei a resposta. Porque é assim. E precisa que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. Ótimo. Porque você vai ter que direcionar aquilo que você está precisando inovar em alguns momentos. Sim. Você precisa trazer a inovação para dentro da cultura da tua organização, de maneira que você estimule as pessoas a participarem dos processos inovativos, de maneira que eles olhem para os processos que eles estão executando e eles possam colaborar, que eles possam encontrar meios, formas de fazer de maneira diferente e que eles tenham um ambiente, um espaço para contribuírem nesse sentido. Então ela pode se dar Sim. de baixo para cima, ela pode vir de cima para baixo, com os sensos inovativos. Eu tenho um problema específico e eu digo para você, para a equipe, olha, eu tenho este problema e eu preciso que vocês pensem e me apresentem soluções. E ali a gente vai estudar e vai selecionar aquilo que é possível ser aplicado, aquilo que de fato faça algum sentido e alcance algum resultado para a solução daquele problema. Mas eu também preciso incorporar tudo isso dentro da cultura da empresa. Eu preciso, de cima para baixo, trazer para dentro da organização esse conceito, criar os espaços devidos, criar nas pessoas o entendimento de que ali eles vão poder inovar e também eu preciso colocar isso dentro da estratégia da empresa. Então, por isso que eu te digo, ela vai se dar em todos os sentidos. Diretoria, área de inovação, qualquer coisa nesse sentido, eu entendo muito mais como áreas de fomentos. Fomento. Tá certo? Porque a inovação, ela precisa fazer parte, certo, do dia a dia da empresa, né? Tem um trecho da Oração do Paraninfo do Machado de Assis que ele explica como é que ele vê o trabalho. Que ele diz que toca a pele, da pele ganha a epiderme, da epiderme ganha as veias e contamina todo o corpo dele em cada vaso sanguíneo. Caramba, não sabia, cara. Rapaz, dá replay nisso aí, velho, porque em câmera lenta. Eu gosto muito dessa analogia que ele faz, né, em relação ao trabalho, né? Quando a gente fala de inovação, a inovação ela precisa se dar dessa forma. Ela precisa estar entranhada no nosso corpo. E aí a gente fala no corpo da empresa, independente de estar no nível estratégico, tático ou operacional. Se todo mundo entende que ali é um espaço de inovação, que existe oportunidades de inovar em todas as áreas, aquilo vai acontecer de maneira orgânica dentro da empresa. E aquela área, aquela diretoria, aquele setor de inovação é ser extremamente demandado de projetos, de oportunidades de melhorias. Caramba, Ronaldo, você me lembrou o livro do Laloux, né, que é Reinventando as Organizações, uma nova consciência necessária para essa nova geração chegando. A gente precisa ter culturas mais abertas, colaborativas, que as pessoas tenham segurança psicológica para dizer o que acha, o que acredita. Para isso eu tenho que ter líderes maduros para dar essa segurança psicológica. Para isso eu preciso de um nível estratégico com diretoria consciente de investimento em desenvolvimento, investimento nas pessoas, entendimento prático e tangível sobre o que está acontecendo. Então tem muito rolê nesse caminho de inovação, tem muitos vetores e aqui a gente bebeu da fonte de um cara que está no play.
Eu gosto muito de dizer desce pro play, né? E é um cara que tá no play, é um cara que tá com 2.500 pessoas, a empresa crescendo, desenvolvendo, é uma indústria alimentícia, é um ambiente competitivo, tem toda a cadeia de valor complexa da indústria, né? De suprimentos, produção, logística, venda, administrativo, financeiro, tem todo um cabedal de complexidade e você, né, produzindo transformação. E é incrível como você investe em gente, é incrível como você, sozinho, você já vai lá, ó, vamos marcar a formação aqui na empresa, eu que vou dar a formação. Isso que cria um ambiente seguro e crítico, né, de construção do novo saber. Queria pedir, né, uma fala final do nosso querido Ronaldo sobre essas duas conversas que a gente tem. O que é que Ronaldo diz para essa galera que está vendo ou escutando a gente? O que é que você diria para alguém que está querendo vencer, ter sucesso, inovar mais, transformar mais? O que é que você diria para a gente finalizar esse papo bom que a gente teve? Para início de tudo, eu diria, se conheça. Invista no seu autoconhecimento. Entenda quais são as tuas potencialidades, quais são os teus fatores limitantes. Porque você se conhecendo e investindo naquilo que de fato vai te fazer avançar, que vai te abrir a cabeça, que vai transformar o teu mindset, sabe? Te deixar muito mais aberto para o novo, te colocar muito mais em sintonia com o que o mercado está exigindo. Então, esse é o primeiro passo, autoconhecimento. Invista, busque profissionais para te ajudar. Se você não tem o dinheiro agora, vá para a internet, pesquise, certo? Vai além dos vídeos de 5 minutos, certo? Vai em conteúdo mais profundo e pratique. Coloque isso para a sua vida. O autoconhecimento, ele está na base de qualquer profissional de sucesso. Ronaldo, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo mar, né, de conhecimento. Obrigado pela sua história, por você ser inspiração para tanta gente. Obrigado pelo que você está fazendo por 2.500 pessoas, 2.500 famílias, cuidando de um ecossistema de economia. Obrigado por você estar aqui. Você veio da Paraíba para Pernambuco para gravar aqui com a gente. Daqui a pouco você está voltando para Paraíba. Que massa. Muito obrigado mesmo. Você que gostou da nossa conversa, nosso papo, compartilha, curte, comenta, esteja com a gente. Isso aqui é só um pouquinho de inspiração para você mergulhar mais nesses temas. Se você gostou mais ainda, segue o Ronaldo, me segue gente boa que tá no play, fazendo, estudando, errando, acertando, segue, né, para que a gente possa ter uma sociedade com mais sabedoria, né, com mais discernimento, e você pode fazer parte disso tudo. Obrigado por você estar aqui, continue com a gente. Esse é o ECACast, levando evolução, inspiração de evolução para você. Um abraço.